Josué capítulo 22. Josué abençoa as 2,5 tribos e as envia para suas terras a leste do Jordão. Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse-lhes: A tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, vós preservaste, protegeste, obedeceste, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por todo este tempo, até este dia de hoje, não desamparastes. Antes tivestes cuidado de preservar, proteger, obedecer ao mandamento do Senhor, vosso Deus. Agora o Senhor vosso Deus deu repouso a vossos irmãos, como ele lhes tinha prometido. Portanto, retornai agora, ide-vos para as vossas tendas e para a terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu do outro lado do Jordão. Tão somente tende cuidado de cumprir com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou. Que ameis ao Senhor, vosso Deus, e andeis em todos os caminhos dele, e preserveis, protejais, obedeçais aos seus mandamentos, e vos achegueis e apegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e foram-se para as tendas deles. Ora, Moisés dera herança em Bazã a uma metade da tribo de Manassés, porém a outra metade Josué deu herança entre seus irmãos, deste lado do Jordão para o ocidente. E quando Josué também os enviou às suas tendas, então os abençoou. E lhes falou, dizendo: Retornai às vossas tendas com grandes riquezas, e com muito grande quantidade de gado, com prata e com ouro, e com bronze, e com ferro, e com muito multiplicada quantidade de roupas, e com vossos irmãos reparti o despojo dos vossos inimigos. Assim os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, voltaram, e partiram desde os filhos de Israel para fora de Siló, que está na terra de Canaã, para irem à terra de Gileade, a terra da possessão deles, de que foram feitos possuidores, conforme a palavra do Senhor, por meio da mão de Moisés. Indignação porque as 2,5 tribos construíram altar, mas elas explicam que o objetivo foi que ele servisse de testemunho. E chegando eles aos limites do Jordão, ainda na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, edificaram um altar junto ao Jordão, um altar de grande aparência. E ouviram os filhos de Israel dizer: Eis que os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, no limite do Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para subir em guerra contra eles. E enviaram os filhos de Israel aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, para dentro da terra de Gileade, e Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote. E a 10 príncipes com ele, de cada casa paterna um príncipe, de todas as tribos de Israel, e cada um era a cabeça da casa de seus pais entre os milhares de Israel. E eles chegaram aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, e lhes falaram, dizendo: Assim diz toda a congregação do Senhor: Que transgressão é esta que cometestes contra o Deus de Israel, hoje voltando atrás de seguir ao Senhor, edificando-vos um altar, para vos rebelardes contra o Senhor hoje? Foi-nos pouco a iniquidade de Peor, de que ainda até este dia de hoje não estamos purificados, mesmo que tenha havido uma praga na congregação do Senhor, para que hoje volteis atrás de seguir o Senhor? Visto que vos rebelais hoje contra o Senhor, amanhã acontecerá que ele se irará contra toda a congregação de Israel. Se é, porém, que a terra da vossa herança é imunda, então cruzai vós para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós, mas não vos rebeleis contra o Senhor, nem tampouco vos rebeleis contra nós, edificando-vos um altar, ademais do altar do Senhor, nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, transgressão no tocante à coisa devotada? Não veio ira sobre toda a congregação de Israel, de modo que aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade? Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés,
e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: O Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses, ele o sabe. Israel mesmo saberá. Se isso foi por rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, não vos preserveis hoje. Se nós edificamos para nós um altar para voltarmos atrás de seguir após o Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto e a oferta de alimentos, ou sobre ele apresentar a oferta de paz, então que o Senhor, ele mesmo, nos exija contas disso. E se ao contrário não fizemos isso por medo dessa palavra, dizendo nós, amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo, que tendes vós com o Senhor, o Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, ó filho de Ruben, e filho de Gade. Não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Por isso dissemos, preparemo-nos agora e edifiquemos para nós um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que, entre nós e vós, e entre as vossas gerações, depois de nós, nos seja em testemunho, para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele com os nossos holocaustos, e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas de paz, para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos, não tendes parte no Senhor. Por isso dissemos, quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos, vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelemos contra o Senhor, ou que hoje nos voltemos atrás de seguir após o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de alimentos ou sacrifício, outro que não seja o altar do Senhor, nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com ele estavam, as palavras que disseram os filhos de Ruben, e os filhos de Gade, e os filhos de Manassés, pareceu bem aos olhos deles. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, e aos filhos de Gade, e aos filhos de Manassés, hoje reconhecemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometestes esta transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel para fora da mão do Senhor. E Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e os príncipes voltaram dos filhos de Ruben e os filhos de Gade para fora da terra de Gileade, para a terra de Canaã, aos filhos de Israel, e lhe retornaram palavra. E a palavra pareceu boa aos olhos dos filhos de Israel, e os filhos de Israel bendisseram a Deus, e não falaram mais em subir à guerra contra eles em exército para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade deram ao altar o nome de Éder, para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Josué capítulo 23. Josué velho exorta o povo a obedecer a tudo do livro da lei de Moisés. E sucedeu que, muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos os seus inimigos ao redor, e sendo Josué já envelhecido e desgastado pelos dias, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, e aos seus cabeças, e aos seus juízes, e aos seus oficiais, e disse-lhes, eu já sou envelhecido e desgastado pelos dias. E vós já tendes visto tudo quanto o Senhor, vosso Deus, fez a todas estas gerações, por amor a vós. Porque o Senhor, vosso Deus, é quem tem pelejado por vós. Vede que vos reparti por sorte, em herança para as vossas tribos, estas nações que restam, bem como as nações que tenho cortado fora, desde o Jordão até o grande mar, em direção ao pôr do sol. E o Senhor, vosso Deus, as impelirá para longe de diante da vossa face, e as expelirá para fora da vossa vista. E vós tomareis posse da terra deles, como o Senhor, vosso Deus, vos tem prometido. Sede, pois, muito firmes e corajosos, para preservardes, protegerdes, obedecerdes, e para fazer de tudo quanto está escrito no livro rolo da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis misturando-vos no meio destas nações, que ainda restam entre vós,
e para que dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem para eles vos inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis e apegareis, como fizestes até este dia de hoje. Pois o Senhor expulsou de diante de vossas faces grandes e fortes nações. E quanto a vós outros, nenhum homem tem podido permanecer em pé diante da vossa face até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois é o próprio Senhor, vosso Deus, quem está pelejando por vós, como ele já vos tem prometido. Portanto, com muita diligência, guardai as vossas próprias almas, para mais o Senhor vosso Deus. Porque se de algum modo retrocederdes, eu vos apegardes ao que restou destas nações, estas que ainda restam entre vós, e com elas vos fizerdes genros e noras, e vós a elas entrardes, e elas a vós outros, sabei com certeza que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar nenhuma destas nações de diante de vossa face. Mas elas vos serão por laço e rede de captura, e açoites contra as vossas ilhargas, e espinhos nos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor, vosso Deus. E eis que vou hoje pelo caminho de toda pessoa da terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, que nem uma só palavra falhou de todas as boas palavras concernentes a vós, que falou o Senhor vosso Deus. Todas elas vieram a se passar sobre vós, nenhuma palavra delas falhou. E será que, assim como sobre vós vieram todas estas boas coisas, as quais o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até ele vos destruir para fora da boa terra, que o Senhor vosso Deus vos tem dado. Quando transgredides o pacto do Senhor vosso Deus, que ele vos tem ordenado, e fordes e servirdes a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e rapidamente perecereis para fora da boa terra que ele vos deu. Josué capítulo 24. Josué relembra a todos tudo o que Deus lhes fizera. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais supervisores, e eles se apresentaram diante da face de Deus. Então Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Do outro lado do rio habitaram antigamente vossos pais, isto é, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram outros deuses. Eu, porém, tomei a vosso pai Abraão, desde além do rio, e o fiz andar através de toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente, e lhe dei Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir, para tomar posse dela. Porém Jacó e seus filhos desceram para dentro do Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri com pragas ao Egito, como fiz no meio deles, e depois vos tirei de lá. E quando eu tirei vossos pais para fora do Egito, chegastes ao mar, e os egípcios perseguiram após vossos pais com carros e com cavaleiros, até o Mar Vermelho. E quando eles clamaram ao Senhor, ele pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e depois trouxe o mar sobre eles, e os cobriu. Vossos próprios olhos viram o que eu fiz no Egito. Depois habitaste no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe para dentro da terra dos amorreus, que habitavam do outro lado do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros. Porém eu os entreguei nas vossas mãos, e tomastes posse da terra deles. E eu os destruí de diante de vossa face. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, e pelejou contra Israel. E enviou mensageiros e chamou a Balaão, filho de Beor, para que ele vos amaldiçoasse. Porém eu não quis dar ouvidos a Balaão, pelo que ele vos abençoou grandemente, e eu vos livrei para fora da mão dele. E cruzando vós o Jordão, e vindo a Jericó, os homens de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, e os perizeus, e os cananitas, e os heteus, e os gigazeus, e os heveus, e os jebuseus. Porém os entreguei nas vossas mãos. E enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram de diante de vós,
como também expulsaram a ambos os reis dos amorreus, mas não com a tua espada, nem com teu arco. E eu vos dei a terra pela qual não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Escolhei vós a quem se vais, autoconfiança do povo, Josué adverte, renovação do pacto. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade, e com verdade, fidelidade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, do outro lado do rio, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cujas terras habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, nunca nos aconteça que abandonemos ao Senhor, para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, para fora da terra do Egito, para fora da casa dos escravos. E é o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos preservou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos, pelo meio dos quais cruzamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até o amorreu, habitante da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, porquanto Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto Ele é Deus santo. Ele é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se abandonardes o Senhor e servirdes a deuses estrangeiros, então Ele voltará atrás e vos fará mal, e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo Josué, não, mas ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo, vós sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servir. E eles disseram, nós somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estrangeiros que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, o Deus de Israel. E disse o povo Josué, ao Senhor, nosso Deus, serviremos, e a sua voz obedeceremos. Assim, naquele dia, em Siquém, fez Josué um pacto com o povo, e pôs sobre ele um estatuto e uma ordenança. A pedra do testemunho. E Josué escreveu estas palavras no livro-rolo da lei de Moisés, e tomou uma grande pedra, e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário do Senhor. E disse Josué a todo o povo, eis que esta pedra nos será por testemunho, pois ela ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem falado. E também será testemunha contra vós outros, para que não mentais contra o vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada homem, para a sua herança. Morte e sepultamento de Josué e de Eleazar, enterro dos ossos de José. E depois destas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com idade de 110 anos, e o sepultaram no limite da sua herança em Timnat-Sera, que está no monte de Efraim, sob o lado norte do monte de Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que ainda sobreviveram muito tempo depois de Josué, e que sabiam todas as obras do Senhor, que ele tinha feito por Israel. Também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram para fora do Egito, foram enterrados em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara dos filhos de Ramor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram na colina de propriedade de Finéias, seu filho, que lhe fora dada na montanha de Efraim.